Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre estas coisas, todas essas coisas, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também foste chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Amém, igreja? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o ser humano reconhece a sua natureza pecaminosa, e quando ele aceita e entende o valor do sacrifício expiatório de Cristo na cruz, automaticamente ele discerne o que tem que ser prioridade na sua vida, de aquilo que verdadeiramente, realmente tem valor, tem qualificação, tem relevância, a fim de que haja uma efetivação eterna. Ou seja, nós precisamos, amados, como igreja, vivermos aquilo que realmente Deus tem no seu coração para nós. O que não é pequeno, o que não é mediano ou medíocre. Tem muitas pessoas, que vivem neste mundo na mediocridade, ou seja, estão apegados naquilo que é temporal, naquilo que tem um certo valor, que dá um prazer momentâneo, mas passa. E o que Deus tem para nós, amados, condiz com a eternidade. E desta forma, entendendo isso, quando nós somos novas criaturas, quando nós deixamos o velho homem para trás, nós nos crucificamos com todo esforço, para que sejamos realmente novas criaturas. E quando nós nos batizamos no batismo de Cristo,
recebendo assim da parte dele a graça de ser uma nova criatura, a graça de sermos alistados para o exército de Deus, a fim de que batalhemos o bom combate, a fim de que hajamos conforme tudo aquilo que nasceu no coração de Deus e que foi estabelecido por Ele. Quando nós agimos com entendimento assim e como agradecimento a tão grande salvação, nós nos empenhamos ao máximo para vivermos de forma que venhamos agradar aquele que nos alistou para esta guerra, que nos alistou para o seu exército. E assim sendo, gente, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Como nós pregamos aqui na quinta-feira, ninguém verá o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando nós realmente, amados, somos novas criaturas, nós temos uma mentalidade condizente com a palavra. E se isso ainda não está acontecendo, é porque o velho homem, infelizmente, ainda não foi sepultado. Não foi sepultado. E não temos ideia fixa, e não temos convicções acerca do reino. E ainda não temos as prioridades que vão trazer os benefícios reais da parte de Deus para nós. Ou seja, é uma vida ainda sem entendimento. Porque, queridos, o autor aos Hebreus, ele dá conselhos preciosíssimos no capítulo 12, onde tendo como exemplo aqueles que tiveram aquele chamado específico de Deus para fazer uma tão grande obra, assim como nós temos esse chamado como igreja contemporânea, como igreja nos dias de hoje. Quando nós olhamos para os heróis da fé, no capítulo 11, quando nós vemos lá a experiência de Abraão, a experiência de Moisés, a experiência de Noé, a experiência de Abel, a experiência de todos os que ali estão relatados, tidos como heróis da fé. Aí o autor aos Hebreus lhe dá um conselho muito relevante no capítulo 12, dizendo assim: visto que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, de exemplos, tenhamos um norte, tenhamos atitude, tenhamos prioridade, tenhamos visão. E qual é o conselho do autor aos Hebreus? Ele diz assim: deixemos todo embaraço, ou seja, tente ao máximo fazer com que o velho homem realmente fique por terra. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E, gente, para que isso aconteça, nós precisamos ter atitude e posicionamento como novas criaturas, se realmente nós somos novas criaturas. Porque se você ainda não é uma nova criatura, você ouvindo uma palavra como essa, você tem a chance de ser uma nova criatura e de tomar uma decisão que vai fazer toda a diferença na tua vida, não só no âmbito de 70, 80 anos, que é a vida de um homem, mas para toda a eternidade. Porque, como eu disse, o que Deus tem para nós não é pequeno. Pequeno é você achar que as coisas têm que acontecer na tua vida só para esta vida. É igual o ateu lá, intelectual, né, que pensa demais e acaba não percebendo, e acaba não tendo sabedoria,
daquilo que realmente será relevante e edificante para a sua vida, porque está confinado nessa questão temporal, de que a vida é aqui, passou disso, acaba, vira pó e cai na inexistência. Gente, nós temos um chamado para uma novidade de vida. Foi o que Jesus deixou bem claro para Nicodemos. E olha que Nicodemos era um religioso, piedoso, fariseu, mas teve aquela curiosidade de saber mais das questões eternas, e por isso ele foi até Jesus. Ele teve uma iniciativa de procurar aquela substância. Ele foi até Jesus de noite porque ele queria verdadeiramente ser ministrado. Ele não queria algo assim muito superficial, respostas rasas. Que Jesus, quando de dia ele estava arrodeado de muita gente, então ele foi à noite para ter uma sós com Cristo, e Jesus falou para ele: é necessário nascer de novo para que possa ver o reino de Deus. E o novo nascimento condiz com procedimentos adequados a esse novo nascimento. E foi o que Paulo passou em Efésios, em Colossenses. E se nós realmente queremos ser abençoados nesta vida, quem deseja ser abençoado nesta vida e ter algo a mais de Deus? Quem deseja isso para a sua vida? Nós devemos ter os procedimentos que de fato nos abençoarão. E olha, gente, Paulo aqui, nesse capítulo, ele é enfático para nos ensinar. Primeiro ponto que me abençoa nesse texto aqui, de Colossenses capítulo 3, é que nós devemos buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ou seja, amados, nós precisamos ter prioridade. E se Deus não for prioridade nas nossas vidas, está tudo errado. Infelizmente, estamos fadados ao fracasso. Porque, amados, todos nós somos seres humanos muito frágeis, muito sensíveis. Depois que eu percebi, o meu irmão lá mortinho, quando eu cheguei, pela segunda vez eu tive essa experiência. A primeira experiência foi lá em 1997, quando fui reconhecer o corpo do meu irmão no Hospital Bom Jesus. Não sei o que aconteceu, que deixaram para mim, um jovem ali de 24 anos, fazer isso. E a hora que eu entrei, naquele lugar onde ele estava lá, deitadinho, um cobertorzinho, um lençolzinho cobrindo ele, aí eu tive que descobrir, para reconhecer que era ele. Foi muito chocante, impactante para mim. E aí, pela segunda vez, eu tive essa experiência exatamente no dia do meu aniversário, dia 26 de fevereiro passado. Eu cheguei no meu irmão morava, ele estava lá deitado na cama que ele dormia, coberto assim, com um cobertorzinho fininho, e eu entrei e, chocado do jeito que eu estava, descobri, o rosto dele estava com o olho meio aberto aí, assim. Com o jeito de quem tinha sofrido para morrer, porque penso eu que ele morreu do coração, que ele infartou. Porque no dia anterior ele teve muita dor de estômago, e ele estava roxo, algumas partes do corpo dele roxo. E, gente, meu irmão era muito franzinho. Se eu sou franzinho, ele era menor que eu, ele muito magrinho, se alimentava muito mal. Acho que ele não tinha 50 quilos, já tinha 63 anos de idade. E, queridos,
Aí eu percebi a fragilidade da vida, como a vida é breve e como a vida é difícil. E eu não entendi sinceramente por que ele morreu exatamente no dia do meu aniversário. E agora, para sempre, eu vou relembrar isso. E sinceramente, no dia, amados, eu fiquei assim bem confuso, muito confuso. Mas à medida que o tempo vai passando, nós temos o Espírito Santo de Deus que vai nos ministrando, que vai nos consolando, que vai carregando conosco, fardo. E se não for assim, amados, quem suporta? Quem suporta os dilemas da vida? Quem suporta as perdas? Quem suporta os sofrimentos? Quem suporta as ansiedades? Quem suporta as agonias? Quem suporta as demandas? Quem suporta as indiferenças dos homens? Porque muitas vezes nós esperamos apoio de tanta gente, e daqueles que nós mais esperamos são aqueles que nos abandonam. E de repente, daquele que você menos espera, é aquele que abraça a tua causa e ajuda você a carregar o fardo. Então, nesta vida, nós estamos sujeitos a nos decepcionar de tantas formas, de tantas maneiras, e a vida é difícil. O apóstolo Paulo falou assim: tudo somos atribulados, em tudo. Quando eu estava aconselhando ali um filho na fé, que estava, gente, enfrentando o desafio de pastorear uma igreja muito complexa, a igreja de Éfeso, seu filho na fé, Timóteo tinha limitações. Para começar, ele era um pastor jovem, talvez sofresse com esse tipo de coisa, porque Paulo falou assim: ninguém despreza a tua mocidade. Timóteo era um enfermo, tinha frequentes crises no seu estômago. Inclusive Paulo aconselhou, toma um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades, mas para que ele tomasse o vinho no sentido medicinal, como remédio. E ele era tímido, e Paulo falou assim a ele: que Deus não nos dê espírito de covardia, que Deus não nos dê espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. E Paulo estava ajudando Timóteo a carregar aquele fardo, como um bom homem de Deus que era, com certeza, no final da sua vida, dando apoio, sendo empático, ajudando alguém nas suas necessidades, estando ali preso, confinado, já condenado à morte. Dali uns dias ele iria ser morto pelo Império Romano, e mesmo assim ele estava ali, gente, junto, e dizendo assim: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Aleluia. Dando conselhos vitais. Paulo não estava falando para Timóteo, vai lá na igreja tal e faça uma corrente, porque lá você vai ser abençoado, o poder de Deus está lá, ou você vai ser curado, ou você vai prosperar lá e você vai ter um bom negócio, você vai ter 3 casas na garagem, você vai ter casa em Miami, você vai ter um monte de coisa. Paulo não está dando por nenhum momento esse tipo de conselho para Timóteo, mas o que ele está fazendo é ajudando Timóteo a carregar o fardo, a militar de uma maneira digna, condizente com a vocação que ele foi chamado para desempenhar, e declarando assim que nós que fomos alistados para esse exército, nós que fomos alistados para o reino de Deus, nós precisamos lutar de forma legítima. Não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida, porque ninguém será coroado se não lutar nesta vida de maneira legítima, colocando as suas, colocando o seu coração naquilo que é temporal. Porque Paulo, o tempo todo, quando ele foi recrutado para esse reino, quando ele foi recrutado para esse
de maneira horizontal, pensando nas pessoas, pensando na salvação das pessoas, porque o desejo de Deus, como ele colocou lá em 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, e nós estamos aqui nessa noite porque nós temos esse conhecimento, e quem glorifica o Senhor por isso, por ter esse conhecimento, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Quem tem essa gratidão no seu coração? E Paulo, gente, está ministrando ali o seu filho na fé, porque da mesma maneira que ele via a sua conquista maior se aproximando, ele queria, que um conservo seu também tivesse a mesma meta, o mesmo alvo, o mesmo projeto. E no final da sua vida ele declarou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua fé. Quem está disposto a viver nesta vida de tal forma que o seu coração esteja colocado naquela coroa de glória? Só quem está nessa disposição, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, mas exalte com força ao Senhor. Gente, é um conselho muito válido para todos nós. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pois onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde está o nosso tesouro? Paulo falou assim lá em 2 Coríntios: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Abatidos. A vida é difícil, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque nós estamos batalhando nesta vida com a ajuda do alto, com a graça e com a misericórdia que nós recebemos da parte de Deus. Eu glorifico ao Senhor por isso, porque eu sei que eu não estaria aqui, que eu não aguentaria as lutas e batalhas da minha vida se o Senhor não fosse comigo. Eu tenho certeza que com você é a mesma coisa. Então, em tudo nós somos atribulados. E aí lá no versículo 16 até o 18 de 2 Coríntios 8, ele declarou assim: por isso nós não desfalecemos, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha quem tem a mentalidade das coisas assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É por isso que nós, povo de Deus, nós precisamos não andarmos por vista, mas andarmos por fé. A palavra chega. Segundo ponto:
com novas criaturas. Quem louva o Senhor por ser uma nova criatura? Quem louva o Senhor por ser uma nova criatura? É claro que o velho homem muitas vezes quer dar as caras. E aí como lidar com isso? Eu pergunto para mim e para você: será que o velho homem está tendo muita legalidade para agir na nossa vida? Quem é batizado aqui? Levante a mão. Quem é batizado? Quem é batizado? Levante a mão. Quem não é batizado? Levante a mão. Quem não é batizado? Se você foi batizado, é porque você confessou de maneira pública a tua fé em Cristo. Glorifique a Deus porque você tem o fruto do Espírito. Glorifique ao Senhor. Mas agora, faça uma análise. Quantas vezes o velho homem já deu as caras aí? E eu pergunto para mim e para você: como que você está lidando com isso? Gente, o apóstolo Paulo, ele declarou assim: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais. É ou não é muito forte isso? Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é na carne. Viva a fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Paulo entendeu muito bem essa graça, esse favor de Deus, essa salvação. Aí ele se dispôs a ser uma nova criatura e esforçar-se para continuar sendo. Isso, gente, nós precisamos fazer até o final dos nossos dias. Porque da mesma maneira, lá em Romanos, no capítulo 6, ele tratou das nossas inclinações. Mesmo nós crentes, amados, nós podemos nos inclinar à carne. Ontem, nós nos inclinamos à carne lá com o irmão José, né? Pense em um churrasco glorioso. Picanha, fazia 3 anos que eu não comia picanha. Desde que. Não vou falar. Vou ficar quieto. Boca fechada, não entra mosquito. Mas, gente, irmão Gomes, o saborzinho da picanha, aquela gordurinha. Que coisa boa, não é verdade? Quem gosta da picanha aqui? Meu Deus! Todo mundo vegetariano na igreja, vegana? Não, meu amor é vagem. Rúcula. I love you, rúcula. Claro que tem os veganos. Quem é vegano aqui? Levanta a mão. Será que tem um vegano aqui no nosso meio? Quem é vegetariano aqui? Levanta a mão. Tem vegetariano? Glória a Deus pela sua vida. Todo mundo carnal aqui no nosso meio. Vamos entender das questões da carne um pouquinho nessa noite. Acompanhe comigo no texto. Está com a Bíblia aí? Acompanhe comigo. Colossenses 3. Colossenses 3, acompanhe comigo. Quem trouxe a Bíblia na igreja? Levanta a Bíblia, eu quero ver. Quem ama a palavra de Deus? Quem crê que é a palavra de Deus que vai te levar para o céu? Colossenses 3. Como uma nova criatura,
Segundo ponto, eu já estou quase encerrando para nós cegarmos. Versículo 5. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação. O que é fornicação? Alguém sabe responder? O que é fornicação? Alguém sabe responder? Só lembrando que Paulo estava falando aqui a crentes, a igreja de Éfeso. A fornicação, sexo fora do casamento. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Fornicação, impureza, afeição desordenada. Quem gosta de comer bastante aqui? Gula. Conhece alguém guloso? Conhece alguém guloso? Misericórdia. A vil concupiscência. Amados, todos nós somos engodados e atraídos e engodados pelos nossos próprios desejos, das nossas próprias cobiças. Mas eu pergunto para mim e para você, essa cobiça está te dominando? Essa concupiscência, sabe a concupiscência? Uma concupiscência má, faz você ser carnal, faz você ser impuro. E o pior, você não luta contra isso. Você não está nem aí para nada. Não, você quer, está pensando aqui, 70, 80 anos. Mas e depois? Gente, é a Bíblia. Paulo quem está falando aqui. Porque se nós já estamos com Cristo, numa nova vida, é claro que muitas vezes o velho homem quer dar as caras, mas como que nós vamos fazer? Gente, o Caim tem que morrer. É o inverso, é o contrário, não é o Abel que tem que morrer. No nosso caso é o Caim, é aquele lado mal. Por quê? Paulo tratou isso em Romanos 6. Inclinação à carne é morte, mas inclinação ao Espírito é vida e paz. Só quem deseja vida e paz aqui, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Se você deseja vida e paz, inclinação ao Espírito. Gula, vil concupiscência e avareza. Avareza é o que? Como Paulo tratou aqui da avareza? Idolatria. Sabe quem que é avarento? É aquele que contesta o dízimo. É aquele que contesta a oferta. É aquele que negocia dessa maneira. Por que você devolve dízimo na igreja? Por que você não pega o teu dízimo, não compra a cesta básica e não dá aos pobres? Não converte isso e abençoa os pobres. Jesus passou a mesma coisa com Judas. Quando daquele perfume caro, mas por que não pega esse perfume, não se vende e não dá aos pobres? Os pobres vocês sempre terão, vocês podem abençoar os pobres, mas o que ela fez para mim. Você tem que fazer a coisa certa da maneira certa. Quando você está sendo generoso, porque o avarento é o contrário do generoso. O avarento é aquele soberbo que segura tudo. Idolatria. Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é aquele que é senhor na vida do avarento, do sovino, do pão duro, daquele que não compartilha, daquele que é egoísta, daquele que retém o que poderia compartilhar. Então, gente, tudo isso aqui Paulo colocou nessa epístola aos Colossenses.
E olha, amados, isso é tão sério, porque lá em Apocalipse está escrito que os idólatras ficarão de fora. Paulo colocou aqui a avareza como pecado de idolatria. Então, gente, nós precisamos olhar para esses textos e ter uma batalha pessoal aqui. Visto que nós estamos rodeados de tão grandes testemunhos, tenhamos um posicionamento. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e vamos ter uma iniciativa, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Jesus é o exemplo, Jesus dá o norte, Jesus dá a direção, Jesus dá a direção. Nós precisamos mortificar os nossos membros que estão sobre a terra como novas criaturas. Devemos ter essa luta, essa batalha pessoal, para que a carne não prevaleça. Eu sei que é difícil, é difícil. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus falou. Só que se não for a nossa luta pessoal, gente, é muito complicado, porque de repente do nada pode vir o acerto, o dia do Senhor, como aconteceu com o meu irmão lá. O dia do Senhor aconteceu na vida dele. E a vida é cheia de surpresas. Então, amados, nós precisamos pensar muito seriamente sobre isso. Terceiro e último ponto aqui, e eu continuo na semana que vem. Nós devemos aprender a usar bem a nossa boca, a nossa língua. Acompanhe comigo no texto. Como novas criaturas que nós somos. Quem deseja ser abençoado aqui, levante sua mão. Quem deseja ser abençoado? Conselhos de Paulo, a partir do 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira. Talvez você se ire contra alguém e peque, mas isso é saudável? Não. E profere até palavras, e palavras não edificadoras. Da nossa boca pode proceder bênção e maldição. Tem pessoas que abrem sua boca de forma irada, com cólera, só para promover guerra, só para destruir, só para avacalhar, só para denegrir. Gente, quando nós vamos usar a nossa língua, que seja para trazer saúde para nós, porque tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Diz Paulo: aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai ceifar a vida eterna. Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Gente, aqui não acontece isso mais em outra igreja que eu pastoreei, em outra cidade. Pessoas iam dentro da minha casa e falavam palavras obscenas. E olha, gente, isso é uma coisa muito, infelizmente, às vezes trivial no nosso meio. Pessoas que não vigiam a sua boca, pessoas que não vigiam as suas palavras, e acabam até xingando outras pessoas com palavras torpes, obscenas, feridas. Então, queridos, como novas criaturas que nós somos, nós precisamos fazer um curso de escutatória, porque na verdade muitas vezes as pessoas querem fazer um curso de oratória. Não, eu quero aprender a falar. Mas você já pensou em fazer um curso de escutatória? Aprender a ouvir.
Porque todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amados, como servos de Deus, abramos nossa boca para edificar, para abençoar, para promover paz, para promover reconciliação, porque assim, gente, acompanhe comigo e o hino encerra, Deus, fique em pé. Paulo falou assim no 12 e no 13: revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha, gente, um texto fundamental aqui para uma santa ceia. Versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quem está nessa disposição de suportar, levante a sua mão. E olha, gente, aquilo que eu vim falando, nós precisamos suportar até aqueles que nós achamos insuportáveis. Ou talvez você possa ser um insuportável. Olhe para o teu irmão e fale assim: irmão, quem pode olhar para o teu irmão e falar assim? Não seja insuportável. Porque eu preciso te suportar. Vai além do suporte, tem que perdoar. Tem alguém que você precisa perdoar? Feche seus olhos. Tem alguém que se queixou de você? Ou existe uma pessoa que foi motivo da tua queixa? Feche seus olhos agora, tenha uma sós com Deus, porque nós vamos participar da Santa Ceia. E calabacílica, calabacílica. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas essas coisas, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus domine em vossos corações. Quem toma posse dessa paz nessa noite? Quem toma posse da administração de Deus e do Espírito Santo no teu coração nessa noite? Toma posse da paz. Porque muitas vezes você está tão aflito, tão cansado, porque você está fazendo tudo errado, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer ministrar a paz que excede todo entendimento. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem toma posse do alívio que vem do alto, da bênção que vem de cima, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação.